Muita gente tem essa curiosidade, porque no meu Instagram eu não fico falando muito da minha vida pessoal. Então tem muita gente que fala isso também. Mila, você é um enigma pra mim. Eu não entendo direito. Aí acho que me vê tatuada assim, né? Fica pensando, nossa, mas é a irmã do Ítalo. E o Ítalo é católico. E... e eu até queria falar uma coisa, queria fazer uma pergunta pra vocês. E que a essa altura do campeonato, acho que vocês devem saber que eu não sou católica. Mas não tem problema. O AnimaCast, ele é um programa, enfim, nós somos católicos e abordamos muitos assuntos católicos, mas também assuntos que são construtivos de alguma forma para as pessoas, que vai edificar as pessoas de alguma forma. Eu tava conversando com a ela, né, que trata da pauta de vocês, e eu falei isso com ela hoje. Eu falei assim, eu nem falei isso pro Bertaldo, porque eu fiquei com medo dele me desconvidar do Eu fiquei quietinha. Não, você não fiquei quietinha. Se ele quiser descobrir, ele que descobriu. Vou contar pra ela, fica quieta. Vai descobrir na hora, ao vivo. Eu tô doida pra ir. Não, mas olha só, tem muita gente legal que não é católica. Tem gente, teve aqui o Guilherme Peck, que é judeu, entendeu? Então, a gente pode conversar com evangélico, com judeu, com seja, não tem problema. Mas você não é católica e não tem nenhuma religião, ou você só não é católica? Bertaldo, eu sou igual os espíritos, eu sou usurpadora da doutrina católica. Porque eu sigo, né, assim, eu respeito os mandamentos, eu tento seguir tudo. A minha base é católica, eu sou batizada, né, minha mãe é católica. Agora ela tá mais, se converteu de fato, né, mas ela, quando era mais nova, quando ela teve a gente, eu acho que ela tinha essa ideia de que ela queria que a gente fosse católico também, então ela batizou, a gente ia na igreja, né, final de semana, mas eu acho que foi mais na época da catequese, assim, que a gente tava fazendo, e depois a minha mãe não puxava isso muito da gente, né, então até a conversão do meu irmão foi mais tardia também, não foi porque minha mãe tava ali presente, né, puxando a gente, tudo. Então, eu sigo tudo, minha vida é baseada na doutrina católica, até por muita coisa que meu irmão me ensinou e tudo, mas eu não participo dos sacramentos, então eu não tenho como dizer que eu sou católica, né, porque eu não pratico, e claro que religião é prática, então eu não sou católica não praticante, porque isso não existe. Isso não existe. Se você não participa dos sacramentos, você não é católica, não adianta. Mas a pergunta é além, você não é católica e não segue nenhuma outra, ou você tem uma outra de estimação? Não, a de estimação é católica, eu não vejo sentido nenhuma outra, assim, se eu for me tornar religiosa, vai ser dentro do catolicismo, para mim faz todo sentido a existência dos santos, para mim isso é... Mas quando você diz que você tem, assim, essa religião de estimação, que é onde você tem a afeição e da onde você bebe também, de certa forma, o que te faz não querer, por exemplo, visitar o sacramento? Por exemplo, confessar ou ir à missa e comungar? Então, eu acho que eu não percebo o sacramento. Eu entendo que faz sentido, existem indícios ali na Bíblia, né? Claro que os sacramentos devem existir, mas eu sinto que eu não percebo assim como uma coisa que faz falta para mim, sabe? E como tem certas coisas, por exemplo, o casamento. Eu não sou casada na igreja, né? E eu sei que eu vou ter que fazer ali uma promessa, né? Por exemplo, ter quantos filhos vierem. Eu não quero ter quantos filhos vierem. Eu não vão ter 7 Adélias? Não vou ter 7 Adélias. Já que o Ítalo tem 7 meninas, vão 7 Adélias. Mas você sabe que... Essa promessa, eu me sentiria sendo falsa, entendeu? Se eu fosse fazer isso. Eu tenho vontade, mas não é uma coisa assim que me chama, sabe? Não tem aquele chamado pra... Mas posso te falar uma coisa? Só pra dar uma exemplificada. Essa questão de vou ter quantos filhos quiserem. A Igreja Católica, ela aceita o método natural contraceptivo. Nós temos 3 filhos e os 3 vieram quando a gente falou, ok, vamos engravidar. Entendeu? Então, assim, não precisa ter 7. Mas, por exemplo, o método natural contraceptivo que você faz, você sente firmeza nele? Que ele dá certo? Eu sinto, mas assim, é aquela coisa, você aceita quantos filhos você receber, né, no seio da família, com alegria, eu aceitaria todos os filhos que eu receber no seio da família, mas eu não vou dizer que eu quero vários filhos, entendeu? Eu sou contra aborto, eu sou contra tudo isso, eu milito, inclusive, dentro do Instagram contra o aborto,
Mas eu não acho que... Eu, inclusive, acho que essa promessa que você faz na hora ali do sacramento, que é você aceita quantos filhos, ela é mal interpretada. Eu não acho que você tem que ser... Ela é mal interpretada. Ela é mal interpretada. Você tem que ser aberta à vida. Eu ia dizer pra você isso agora, que é uma questão de hermenêutica que nós estamos com um problema aí. Não, são outras coisas, Bernardo, não é só isso. É uma hermenêutica aí, porque não é... Eu entendo que é assim, se você engravidar, você vai aceitar esses filhos com alegria? Eu vou. Com muita alegria, não vou passar pela minha cabeça, abortar e ficar triste então, e não viver a razão de não casar na igreja? Você sabia que o casamento da igreja é o casamento natural? Como assim? O casamento natural. O que Jesus Cristo faz no sacramento do matrimônio? Ele pega, na realidade, não é que você vai à igreja prometer. Você vai prometer olhando no olho do seu marido. Sim. E ele olhando no seu olho. É um que promete ao outro e a igreja, como testemunha de Cristo, diz: eu abençoo essa união que eles estão fazendo. Sim, é o único sacramento que o padre não ministra. O padre Quem ministra é o noivo e a noiva. Então, assim... Então eu posso fazer em casa isso? Eu já fiz. O casamento natural você tem. Então, agora, eu dei minha palavra eterna pro meu marido, eu acredito nisso, eu acho que é pra sempre. Ele também deu pra mim, mas eu não acho imprescindível o sacramento, entendeu? E eu não tô falando só de casamento, eu tô falando de ir lá, se confessar, receber a absolvição, né? Tem outros sacramentos também. Mas, por exemplo, eu batizei minha filha, porque eu quero que ela seja católica. Olha pra isso. Mas eu quero que ela tenha esse chamado que eu não tenho. Eu não tenho, entendeu? Às vezes eu vejo várias pessoas falando, nossa, me tocou, e eu ouvi Deus falando comigo, e ele realmente me chamou. Eu nunca senti isso, Mas você já tentou, assim, sair da área do sentimento? Então, mas a área da intelecção da coisa não é suficiente para me manter lá disciplinada ainda, fazendo. Eu entendo, pela razão, eu consigo compreender. Eu compreendo que aquilo ali faz sentido, que pode ser importante para muita gente, mas não é imprescindível para mim. Eu acho que é um pouco isso. Eu não acredito que aquilo ali seja imprescindível para você ganhar os céus e para você ser salva. A gente está perguntando, não é para te converter, é para poder entender o seu pensamento, entendeu? Para converter mesmo. Não, tô perguntando para entender. Não, tô perguntando para entender. Porra, qualquer tentativa de conversão é bem-vinda. Eu não sou implicante. Claro. Eu só entender o seu pensamento, entendeu? Não, porque na realidade, para mim, ela é católica praticante. Ela faz... É uma questão de hermenêutica. Eu rezo terço, eu rezo à noite. Olha só, eu rezo terço, eu batizei minha filha, eu não sei qual, eu vou te dizer. Eu bebo da fonte. Eu vou te dizer. Eu não me sinto em pecado morando com meu marido e tendo ali vida de casado e não sendo casado. Porque esse é o matrimônio natural. O que ele precisa é ser... O que ele precisa, digamos assim, é de um pequeno ajuste. Esse pequeno ajuste, que é grande, é realmente o sacramento, né? Uhum. E o sacramento, ele age por si só, né? Tem uma expressão em latim que diz isso. Então, assim, ele supõe uma fé, e essa fé você tem. Ele não depende da fé para agir, mas ele supõe uma fé. E se você não tivesse fé, a sua filha não estava batizada. Né? Você não teria... Não, olha só, é um sacramento. Não faz falta a ela. Na mesma linha do que você está falando, não é? Ou seja, se não faz falta o sacramento do matrimônio, não faz falta o sacramento do batismo. Não, mas eu não tenho uma fé fervorosa. Pelo contrário, assim, eu não tenho muita fé, na verdade. Eu tento. É curioso isso. Eu acho que você tá... assim, desculpa, hoje é a primeira vez que eu converso com você pessoalmente. Sei. Mas eu acho que você está sendo muito... escrupulosa. Com você mesma. Na realidade, eu acho que você tem tudo que já era para ter e que já é uma católica praticante. Mas por algum motivo, nessa razão, ou talvez nessa sua cobrança interior de algo tão perfeito, não consegue perceber que do imperfeito é que Deus faz o perfeito. Não é algo tão perfeito, assim, Deus não podia falar comigo também um pouquinho, assim? Fala, cara! Vai lá, minha Olha filha, só, vamos fazer um negócio assim. Vamos falar pra ela assim, Éfeta, abre o ouvido. Eu queria ouvir, você tá entendendo aquela coisa assim, tocar meu coração Pois eu vou rezar por você todo dia, pedindo a Deus que você escute. Conte com as minhas orações também. Todos os dias. Fala, Senhor, por favor, ela vai ouvir. A Mila vai ligar pra gente. Ela vai ouvir, ela vai. Bateu. Vamos levar ela no melhor otorrino.
Ela vai ouvir. Eu sinto muitas vezes que na minha oração e tentando conversar... Mas você reza? Não é que eu sinto... Rezo à noite. Eu rezo sozinha. Mas eu rezo o quê? Eu rezo o terço e converso. Mas você reza o terço? Eu rezo falando aqui. Mas o terço é um sacramental? Como você reza o terço? Mas não faz sentido rezar o terço. O terço é uma coisa que eu... Faz sentido? Pra mim faz sentido. Meditar os mistérios da vida de Jesus? Faz muito sentido. Mas você sabia que o segundo mistério luminoso é Jesus nas bodas de Caná? Uhum. Então, faz sentido. É Jesus no casamento. É naquele momento que ele eleva o casamento a sacramento. Um casamento natural, ele vai e eleva a sacramento. Tá ali, você já casou. Só não sabe. Isso. Então não preciso nem marcar, né? Eu tô casada. Não, a gente vai... Bom, vamos fazer uma igrejinha pequenininha, legal, maneira. Aqui não dá, mas a gente faz... Vamos falar da vida isso da também. vida. Eu não quero entrar e ser o centro das atenções, todo mundo olhando pra minha cara. Não, olha só, não quero isso. vamos pegar... E o meu marido só quer se for assim também. Não, aí eu vou bater um papo com ele, calma. Ele é chato. Ele quer a festa, ele quer a pompa, ele quer a vista de branco. Ai, gente, não. Por favor, não. Nem chega no meio termo. Vamos negociar isso daí, calma, com calma, vai dar tudo certo. Daqui a pouco tem uma galera meio chata de plantão, tem os maneiríssimos que acompanham a gente. Tem os chatos de plantão que tá tentando converter ela, tá tentando não sei o quê. Problema meu. Mas olha aqui, nunca leio os comentários. Deixa o pessoal falar. Exatamente. Deixa eles se degladiando. Quando chega uns negocinhos, eu fico olhando e falo, O pior não é isso, não. Sabe qual é o pior? É quando a gente vê comentário, cara, vocês estão falando mais do que a pessoa que tá sendo... Não é uma entrevista. Gente, eu não estou fazendo entrevista. Papo, claro. Você já viu você sentar na sua casa e abrir lá um Guaraná para poder tomar? Isso não existe. Aí, você diz assim, aí eu falo assim, oi, tudo bem? Aí você, não, tudo bem. Aí você, e o seu nome qual é? Não existe não tem isso. É um bate-papo já. Tem que interromper, tem que falar. Como é que você bate papo numa mesa? As pessoas são muito chatas, muito. Queria ver elas aqui. Eu queria ver elas aqui entrevistando. Gostei. Você que é sincera, que eu adoro a sua sinceridade, eu gosto de gente sincera. Não, mas olha só, eu tenho uma certeza de que a Mila acredita no sacramento. Será, Bertoldo? Ai, meu Deus. Mas você não levou sua filha para batizar? Meu filho, deixa disso. Peraí, eu levei por via das dúvidas, né? Porque por via das dúvidas. Vai que ela... Por via das dúvidas. A menina não ficar pagando, né? Vai ficar pagando, já tá bom já. Tanto que eu batizei ela meio tarde. Eu batizei ela com 9 meses. Batizou? Eu posso fazer uma pergunta? 10 meses. Ai, meu Deus, lá vem. Você tem vontade de deixar o seu marido? De jeito nenhum. Você quer desfazer o seu casamento? Não, de jeito nenhum, nunca vou. Não é a pessoa para qual o pinguim que você arrumou pro resto da vida? Sabe que o pinguim arruma a pessoa pro resto da vida, né? Não sei como, todo mundo igual ali, o cara escolhe. E ele acredita nisso também, acredita nisso também. Então tá tudo que é pra sempre. Tá resolvido. Deixa eu tá querendo ser padrinho do casamento, Não, isso é uma exigência de contrato. Se é casar na igreja, eu tenho que estar lá ali ao meio do lado. Não, agora falando sério, não é uma questão de escrúpulo, oh meu Deus, se eu for católica eu tenho que ser a católica perfeita, não sei o que. Não. É uma questão mais assim, de empurrar com a barriga talvez, sabe? E também de me sentir um pouco falsa ali, fazendo aquilo tudo, sabe? Aquela coisa assim, muito certinha, sendo que eu não acredito tanto, a verdade é essa. Mas o seu marido quer? Não. Ele não quer casar na igreja? Ele quer, sabe, cumprir aquela coisinha. E isso aí também não acho tão legal, entendeu? Meu marido não é católico. Ele é o católico não praticante. E ele acha que isso é normal. Ele pega surf também? Ele? Se ele surfa? Pega surf? Não. É um surfista não praticante. Pega surf. O surfista, tipo isso. Surfista não praticante. Não é? Tá bom. Entendeu? Então não sabe nem rezar, Bertoldo. Ele mas vai então, irritado, tá falando assim, mas não sabe. Mas aí o terço era bom você chamá-lo, né? Pra rezar o terço de vez em quando. Pois é, mas é difícil.